Boa tarde a todos. Boa tarde, vereadores, vereadora. Secretário Arlindo, por favor, venha à tribuna de honra aqui. Informo que essa é uma reunião da Comissão de Administração Pública e está sendo gravada. Lembro ainda que uma reunião foi solicitada pela nobre vereadora Carol Gomes, na última segunda-feira, e teve anuência da presidência da Casa, conforme artigo 3, inciso 11 do Regimento Interno. Vou deixar a palavra, primeiramente, aos vereadores, depois ao secretário. Carol, com a palavra. Boa tarde, presidente. Boa tarde, secretário. Assessor do nosso Paulo, assessor do nosso querido Serginho Carnevale, assessores do nosso amigo e presidente hoje, Hernani. Eu gostaria de agradecer a presença do secretário para que haja mais esclarecimentos nessa Casa de Leis. Eu gostaria de agradecer ao nobre presidente, presença do nobre presidente Pereira. E eu gostaria de perguntar para o nobre secretário, fazer algumas colocações e algumas perguntas, porque essa Casa de Lei, juntamente com outros secretários que chegam até nós quando o assunto é agilidade na questão de compras, agilidade em outros serviços que dependem muito da central de compras, e a gente acaba solicitando para eles, e eles condicionam o atraso sempre à Secretaria de Compras. Então, eu gostaria de saber do senhor como que está o trâmite dentro da Secretaria, como que é o processo até chegar à questão do processo de compras. Como que vocês estão fazendo o processo de compra, se está sendo por pregão presencial, pregão eletrônico, se vocês estão tendo alguma dificuldade em fazer o pregão eletrônico e se adaptar à nova lei da licitação, entre diversas outras coisas. Qual é o número de funcionários dentro da central de compras, quantas pessoas ficam responsáveis pelas compras. Recebi uma denúncia anônima de dentro também da Secretaria de Compras de uma funcionária pública, falando, vou ler a denúncia, gostaria também de saber se a denúncia procede, mas vamos começar pelo começo. Acho que o vereador Hernani gostaria de falar, né? Não, Vossa Excelência fez as perguntas. Agora, se Vossa Excelência permitir, se o presidente quer falar alguma coisa, presidente? Paulo, depois eu passo a palavra ao senhor também, mas eu acho importante ele responder as perguntas da nossa nobre vereadora. Secretário, com a palavra. Boa tarde. Tá okay? Boa tarde a todos. Eu, primeiramente, queria agradecer a oportunidade do representante da Secretaria Municipal de Compras estar presente aqui para tentar elucidar ou esclarecer dúvidas que possam surgir. Afinal de contas, muitas vezes, nas situações do dia a dia, as pessoas buscam culpados para algumas situações, e o que nós temos a intenção é de buscar soluções. Nós não queremos perder tempo buscando culpados, e sim soluções para aquilo que nos envolve no dia a dia. Primeiramente, eu queria dizer que eu faço parte da gestão desde fevereiro do ano passado, tem um ano que eu estou presente aqui em Rio Claro, e que algumas providências já foram tomadas com a nossa vinda para a Secretaria de Compras, que até então, como todos os senhores já sabem, Compras era um departamento, sempre foi, ele foi pendurado embaixo da Secretaria de Administração, uma importante secretaria do município, que tinha também diversas atividades, e uma delas era Compras. Depois, por uma questão de estrutura, Compras ficou subordinada a Finanças, que também é uma outra secretaria de suma importância, que abrange aí finanças e contabilidade, e, dada a importância que Compras tem dentro do município, dentro das cidades do município,
eu gostaria até de fazer um comentário aqui, que coisa de uns 15 dias atrás, eu estive num congresso na Lesp, em São Paulo, onde estava presente um dos conselheiros do Tribunal de Contas, o senhor Renato Costa Martins, e o senhor Sérgio Siqueira Rossi, que é o diretor-geral do sindicato, do Tribunal de Contas. E ele, acho que o doutor Hernani esteve presente, que o prefeito e o Latorre, exato. E o Sérgio Siqueira Rossi fez uma explanação muito boa a respeito das prefeituras, e ele até fez a seguinte colocação: 50% do orçamento da prefeitura é folha de pagamento. Né? Você tem aí a lei de responsabilidade fiscal, bate em 46, 52, existem os limites legais, e o restante é compras. Então, compras, de fato, é uma secretaria de suma importância. Isso a gente não pode negar. Muito bem. Eu fiz esse parênteses para dizer para vocês o seguinte: na nossa vinda para Rio Claro, em fevereiro do ano passado, uma das primeiras ações que nós tivemos ao tomar conhecimento da secretaria foi editarmos 3 circulares. Para quê? Para nortear os demais secretários, o município, da padronização e da necessidade de se ter processos que sejam efetuados com lisura, transparência, celeridade e competência. Eu até trouxe cópias, viu, vereador, para deixar junto aos autos, e, se me permite, eu vou... Sem cortar o senhor, depois a gente vai passar em todos os gabinetes também essas cópias. Okay. Eu trouxe... eu vou tomar uma eca, a gente começa a falar e a garganta seca, não tenha dúvida. Bom, a primeira circular, eu falava sobre procedimentos para renovação, prorrogação e aditamentos de contrato. Todos nós sabemos, a prefeitura tem contratos de serviços continuados, de suma importância, não tenha dúvida, mas que tem todo um rito legal para ser realizado. A segunda circular, que eu soltei para orientar os demais colegas secretários, foi a respeito do prazo mínimo necessário para um processamento de uma licitação. A licitação ela é um processo técnico, delicado, que envolve, inclusive, outros agentes que não estão na municipalidade. A exemplo, uma cotação de preço. Eu dependo do fornecedor cotar. Se o fornecedor não cotar, se ele demorar para dar essa cotação, o processo não anda. Existe uma exigência legal na Lei 8666 que eu preciso ter, no mínimo, 3 cotações para obter um mapa de preço médio para que essa licitação prossiga. Ok? Nós temos um outro agravante. Algumas empresas, às vezes, cotam e elas colocam a validade desse orçamento por 15 dias, 20 dias. Muitas vezes, na dificuldade de se obter os 3 orçamentos, a hora que você consegue o terceiro, o primeiro já não está mais válido. Você tem que revalidar esse orçamento. Muito bem, então nós criamos, e hoje, pela nossa circular, uma licitação, em média, uma tomada de preço, concorrência, chamada, o pregão, ele dura, em média, 90 dias. Se os senhores consultarem qualquer outra prefeitura do município, ou o próprio Tribunal de Contas, que foi falado lá, inclusive, é o prazo. Eu lembro, o doutor Sérgio Siqueira Rossi deu o exemplo do uniforme escolar, que a prefeitura, em novembro, prepara uma licitação, dezembro, vai fazer isso em janeiro, para fevereiro entregar, e essa licitação foi suspensa. Então, a gente sabe, é público e notório, o prazo médio de uma licitação é 90 dias. Okay? E a terceira circular que, na época, nós colocamos para orientações aos nossos secretários foi a respeito da ata de registro de preço, que é um dispositivo de suma importância dentro da lei. Tanto é que tem um capítulo, né, o artigo 15, ele é totalmente dedicado para ata de registro de preço. Por quê? Como é sabido dos senhores, eu não posso iniciar nenhuma licitação se eu não tiver a respectiva dotação orçamentária. Se não tem dinheiro, eu não posso pôr o edital na praça. A ata de registro de preço, ela já me dá uma abertura. Por quê? Porque eu não comprometo o orçamento, eu não preciso a dotação para fazer a licitação da ata de registro de preço. Eu preciso da dotação quando eu for fazer o pedido. O que é uma ata de registro de preço e o que é um contrato? Um contrato, eu tenho a obrigação formal de fornecimento. Um contrato, ele pode ser aditado ou suprimido em 25%.
Uma ata de registro de preço, eu não tenho a obrigatoriedade da aquisição. Se eu fiz uma ata de registro de preço para 50 mil quilos de arroz e eu resolver não comprar nada de registro de preço, resolver não pedir o arroz, eu posso não pedir. Em compensação, se eu tiver que aditar 10 quilos a mais daquela quantidade original, eu não posso. Desculpa. Pois não? Desculpa interrompê-lo, mas... Uma palavra, vereadora. Acredito que todos nós, vereadores aqui, sem querer ser grossa, sabemos como funciona uma ata de registro de preço, como funcionam as modalidades de licitação. O senhor citou, inclusive, a 866, projeto esse que já foi substituído pela 4.000, só para lembrar, eu já coloquei aqui, né, pela 4.253/2020. Eu perguntei para o senhor outras coisas. O senhor está dando uma aula para a gente de como funciona registro de preço. Acredito que o conhecimento do senhor é vasto, mas é de conhecimento geral dos vereadores, e se não for, acredito que cada um aqui tem que, no mínimo, conhecer o que é a modalidade de licitação, e eles foram conhecer, o Hernani está de prova viva disso, foi para lá, conheceu as novas modalidades de licitação, a nova lei. Eu gostaria que o senhor atentasse às perguntas que eu lhe fiz, né, que é realmente o que as secretarias estão reclamando de atrasos, secretarias estão reclamando de... O senhor falou da questão de celeridade, mas as secretarias estão reclamando que não há celeridade, as secretarias estão reclamando que, quando falta funcionário, existe apenas uma funcionária responsável por fazer as licitações, e ela, quando falta ou fica doente, ninguém tem autonomia, ou, pelo contrário, ninguém tem competência ali para fazer alguma licitação. Então, assim, eu gostaria que a senhora atentasse, por gentileza, as minhas perguntas, até para a gente não estender o tempo. Todo mundo aqui, acredito que saiba como funciona a questão de um processo licitatório. Por favor, secretário, com a palavra. Obrigado. Eu vou continuar, nobre vereadora, porque, na verdade, se todos soubessem de como funciona, não haveria questionamentos na Secretaria de Compras. Então, eu me vejo na obrigação de nivelar as informações. Uns poderão saber mais, e eu fico muito satisfeito com isso. Outros poderão saber menos. Então, nós estaríamos nivelando as informações. Então, já só que me uma foi... parte, secretário, eu entendi o que a nobre vereadora falou e concordo. Que a gente pega a cidade de Rio Claro, o transporte público, a morosidade para essa licitação. Então, aqui, nós não estamos preocupados com a forma que é feita a licitação, e sim que as coisas não estão sendo compradas rapidamente, entendeu, secretário? Então, é isso, Carol, mais ou menos? Sim, o que eu disse é que todo mundo sabe aqui como é feito cada processo licitatório. Um pregão presencial, um pregão eletrônico, uma ata de registro de preço, todas as modalidades antigas e novas da 866 e a substitutiva, as pessoas aqui já sabem disso. Se não sabem, estão correndo atrás para saber. Eu gostaria de saber sobre os processos em andamentos e o que foi pautado logo na minha primeira fala. De novo, repetindo, existe competência dos outros funcionários dentro da Central de Compras para fazer tais procedimentos de processos licitatórios, ou isso é consignado a apenas um grupo de pessoas? Se essas pessoas faltam, ou os outros funcionários da Secretaria de Compras, elas são competentes para realizar pregões, ou os pregões ou as licitações param até que essas pessoas voltem ao trabalho? Existe condicionante para que essas pessoas elas ajam, ou existe um impedimento onde tem uma autoridade acima e essas pessoas elas ficam condicionadas a essa autoridade para que não se faça mais nenhum tipo de licitação, para que haja algum tipo de carta marcada? Mais uma coisa que acho que todo mundo quer saber, questão do contrato da RAP São Paulo. Por que da demora? Por que aconteceu tantos erros? E a questão de uma coisa que também é muito curiosa. Eu precisei dar um chute na porta, com sentido figurado, falando sobre a merenda das crianças para sair no dia seguinte. Isso foi assim bem curioso.
A gente daqui deu um chute na porta e dia seguinte foi colocado no Diário Oficial a abertura da licitação das merendas das crianças para os agricultores. Então, eu gostaria de entender, não como que funciona uma licitação, porque isso eu sei. Eu gostaria de entender como que está funcionando dentro da Secretaria de Compras, o andamento da Secretaria de Compras, até chegar no processo de publicação do edital, até chegar no processo de abertura de uma licitação. Com a palavra, secretário. Bom, primeiramente, vereadora, eu gostaria que a senhora explicitasse mais o que a senhora quis dizer com carta marcada, que é uma coisa meio pejorativa, ok? E só concluindo, já que a senhora fez as perguntas, eu vou dar algumas respostas, depois a senhora se justifica. Muito bem. Falando, vamos lá, merenda escolar, chamada pública, processo da agricultura familiar. Como eu fui interrompido, mas eu fiz questão de dizer que uma das circulares que eu soltei foram os prazos da licitação. Uma licitação demora 90 dias. Eu trouxe aqui cópias depois de algumas páginas, mas a senhora, se quiser, poderá fazer a requisição e solicitar vistas ao processo inteiro. O processo de agricultura familiar ele foi protocolado na Secretaria de Compras no dia 18 de novembro. Então, a Secretaria de Compras teria, pelo prazo da sua circular, para tratar esse assunto até 18 de fevereiro, ok? Tá, aqui eu tenho cópias, depois eu posso deixar, mas se a senhora pedir vistas. O que acontece? No dia 19 de janeiro, um mês antes, nós já estávamos com a primeira versão do edital pronta e nós preparando para a publicação, fazendo a análise jurídica, todos os trâmites legais que são necessários, e, com isso, o processo já em andamento para concluí-lo dentro desse prazo estipulado de 90 dias. Ocorre que, no dia 6 de fevereiro, nós recebemos um ofício da Secretaria Gestora justificando a retirada de um item da licitação. Então, o processo parou, é isso que eu queria ter concluído no início, que, quando eu soltei a circular, eu coloco que nós temos prerrogativas básicas de exigência. Então, se o documento não vem na íntegra, não vem completo, ele retorna à origem para correção, esses prazos têm que ser devolvidos. É feito isso no tribunal. Qualquer licitação hoje que é suspensa pelo tribunal, quando ele retorna para a origem, ele tem que ser devolvido. Muito bem. No dia 6 de fevereiro, nós tivemos um ofício, está aqui o ofício, depois eu deixo com a senhora. No dia 9, nós já tínhamos feito essa correção, 3 dias depois. Preparamos tudo, voltamos, demos os despachos. Quando foi em 22 de fevereiro, publicamos o edital. No dia 3 de março, nós recebemos de novo um pedido de suspensão. Por quê? Porque o item suco de frutas estava errado e algumas quantidades estavam erradas e deveriam ser corrigidos novamente. Então, como é que eu consigo soltar um edital que a origem não me entregou 100%? Fica difícil. Nós temos que respeitar os prazos. Então, não é que está parado. Hoje em dia, nós escutamos, está parado em compras. Como eu disse, uma licitação não pode prosperar se não tem dotação. Aí ela vai para a fazenda, tem que ver dotação. Não fica parado na fazenda. Eles também estão localizando as dotações, estão preparando isso. É uma sequência em cadeia. Os funcionários da Secretaria de Compras, eles estão habilitados, e não é porque um ou outro estão ausentes que os processos não andam. Não é isso. Nós tivemos... Não, obrigado. Nós tivemos, no caso que a senhora comentou, que a pregoeira teve Covid, não foi só a pregoeira, não. Nós tivemos 3 pregoeiras com Covid no mesmo período. Eu tive Covid, mais outros 2 funcionários. Nós tivemos 6 funcionários com Covid em coisa de 20 dias. Então, mas a Secretaria não parou, vereadora. A Secretaria não parou. Na verdade, o que é preciso que haja um entendimento é que, eu não posso comprar. Se alguém pedir para comprar camiseta, ela tem que falar para mim que tamanho que ela quer a camiseta, que cor que ela quer a camiseta. Como é que eu compro? Eu sou fim de linha. O gestor, ele é obrigado a dar todas as informações para que o processo corra com celeridade. Fica difícil de a gente fazer um trabalho dessa forma. Nós não podemos adivinhar, nós não podemos pressupor
que seja determinada coisa. O termo de referência, as informações técnicas de cada compra, elas são geradas pela origem. Eu não tenho autonomia e nem competência e não devo alterar. Se alguém pediu para comprar o copo de água, o suco de 200 ml, eu não posso comprar uma garrafa de 1 litro. Eu não sei qual que vai ser a utilização. Como que eu mudo alguma coisa por minha livre e espontânea vontade? O gestor, ele tem que orientar e tem que nos embasar para que a licitação seja feita da maneira correta. Então, toda vez que há uma interrupção, que há essa troca de documentos, que ele volta para a origem para fazer um cálculo, você tem que devolver o prazo. Como é que você faz? Então, isso que eu tenho a dizer com relação à merenda. O processo está inteiro aqui. Não foi publicado porque a senhora chutou a porta. Até porque existe todo um rito. Se a senhora pegar o processo, tem Mas lá então aparecer... foi coincidência. Ele estava pronto, ele estava em fase de... A senhora acredite ou não. Aí, se a senhora não acredita... Eu vou ver se eu vou acreditar até o final da audiência. A senhora peça cópia ao processo e verifique dentro dos autos as datas de todos os documentos. Tem parecer de procurador jurídico, tem data de publicação, tem uma série de coisas que é obrigatório ter no processo. Então, ninguém vai avançar um processo. Olha, eu tenho que correr com esse processo porque o vereador... Não, nós temos que correr com o processo porque a cidade precisa. Isso é fato. Nós temos que correr com o processo porque a gente precisa garantir o abastecimento. Isso é fato. Mas dentro da legalidade. Sobre os processos de licitação da empresa Rápido São Paulo, aliás, das empresas, do processo de licitação do ônibus, também foi os erros da Secretaria de Compras, inclusive apontados pelo Tribunal de Contas, também foram coincidências. Não, senhora. Acho ótima a sua pergunta, vereadora. Em primeiro lugar, algumas licitações que são feitas no município, elas não são produzidas na Secretaria de Compras, dada a sua exigência técnica, a sua expertise. Quantas licitações, quantas concessões de transporte público a cidade de Rio Claro já fez? Está fazendo a primeira. Só para a senhora ter uma ideia, a Prefeitura de São Paulo ficou 14 anos no emergencial, porque ela não conseguia fazer a licitação. A senhora pode procurar na internet. Emergencial. Não o senhor falou que... vou explicar. Entendi. Não é a compra. Na verdade, o que foi feito em 2021, se eu não me engano, eu nem estava aqui, mas foi contratada uma empresa de consultoria para fazer o levantamento, as linhas, fazer análise de custo de passagem, usando tabela GPOT, enfim, todos os outros artifícios legais, minuta de contrato, edital, acompanhar o certame até a finalização. Foi contratada uma empresa de consultoria para isso. Então, a Secretaria de Compras, qual que é a sua participação no processo? Publicar o edital. Nós não alteramos o edital, nós não incluímos uma linha no edital. A senhora fez um comentário aí esses dias, olha, Compras até tirou o ar-condicionado. Não, nós não mudamos o edital. Quem mudou o edital, que tirou o ar-condicionado, foi a empresa terceirizada, em contato com a Secretaria Gestora. É uma decisão deles, não é nossa. O senhor sabe o nome da empresa terceirizada? Não, mas eu posso levantar para a senhora. Por gentileza. Tá? Eu posso levantar, não tenha dúvida. E a Prefeitura está pagando essa empresa terceirizada? Sim. Então, posso continuar, vereadora? Então, na verdade, é o tipo do edital que foi contratada uma consultoria para isso. Esse edital foi para a praça, né, foi para publicação em dezembro, acho que de 2021. A licitação deveria acontecer em 26 de janeiro de 22, foi suspensa pelo Tribunal de Contas, onde, numa discussão... Veja só, a licitação ela era em 26 de janeiro e ela foi suspensa. O tribunal levou essa pauta em plenário em 6 de abril, se eu não me engano, e apontou 3 necessidades de correção no edital. Dotação orçamentária do subsídio da passagem,
uma certidão, me parece que tributos mobiliários com relação a IPVA dos veículos, e uma crítica ao atestado de capacitação técnica específico de transporte público. Se eu não me engano, foram esses 3 itens. Ok? Muito bem. Isso nós estamos falando em abril de 2021. Ok? Esse edital ele só retornou para 2020, não, 22, desculpa. Ele foi feito em 21, a licitação deveria ter acontecido em 26 de janeiro de 22, que foi suspenso. E o julgamento do tribunal foi em 6 de abril de 22. Muito bem, esse edital ele retornou para a Secretaria de Compras para publicação há coisa de poucos dias. Haja visto porque uma das exigências era o subsídio da passagem. E por isso que eu digo, as coisas têm que ter prazo. O pedido na PL 135 de 22 veio para a Câmara em 5/9 de 22 e ela foi publicada em 2 de dezembro. Ela ficou 88 dias na Câmara. Por quê? Eu entendo, tem o rito, tem que passar pelas comissões e tudo mais. Então, essa licitação não poderia ter sido publicada antes da aprovação do subsídio, porque o próprio Tribunal de Contas apontou que o recurso teria que ter a lei específica. Então, nós não poderíamos publicar esse edital sem a fonte do recurso, que foi um dos motivos que foi impugnado a licitação. E essa PL do subsídio, a PL 135, ela foi só publicada em 2/12 de 22. Outra, eu não diria dificuldade, mas eu acho que é outra consideração que todos nós temos que fazer. No mês de janeiro, é um mês que, normalmente, a finanças, a contabilidade, ela fica fechada em todas as prefeituras, porque ela tem que fazer o encerramento do exercício passado. Ela tem que pegar o orçamento que foi aprovado pelos senhores, lançar os restos a pagar, lançar o reempenho, fazer o fechamento contábil, para só depois disso começar a liberar os novos empenhos das novas estações. Então, isso não é uma prerrogativa de Rio Claro. Isso é uma prerrogativa de todos os municípios. Normalmente, alguns um pouco mais rápido, outros um pouco mais lento, mas, normalmente, no mês de janeiro, não se consegue se dar dotação orçamentária para novas estações. Então, é um período onde as secretarias que têm necessidade de fazer alguma compra, ela precisa se planejar para soltar esses pedidos antes do final do ano, para que não haja desabastecimento. Então, com relação, vereadora, ao transporte, era isso que eu tinha que esclarecer para a senhora. Nós não mudamos, nós não temos autonomia, nós temos que cuidar da legalidade. O processo está certo, o processo tem lá o edital, tem o termo de referência, tem os anexos. O conteúdo desse termo de referência, desses anexos, as tabelas de preço, não são produzidas pela Secretaria de Compras. Pode falar, vereadora. Secretário, sobre a questão da carta marcada, vou ler para o senhor. Que a gente aqui mata a cobra e mostra o pau. Boa tarde, vereador Valdemar. Boa tarde, tudo bem? Gostaria de falar sobre um funcionário da Central de Compras que enviou isso aqui para mim. Eu gostaria de perguntar ao senhor se é verdade ou não. Bom dia, Carol. Peço licença para te ter um particular com você sobre a Central de Compras. É um departamento que virou secretaria que muitos mandam e ninguém faz. Por exemplo, essa servidora que parou a licitação da merenda e que hoje, por puxar saco e não competência, é diretora e, pelo jeito, centralizadora, porque gosta dela fazer, ou porque tem outros interesses no processo que é pregoeira, ou porque cumpre ordem de superiores, ou por ego mesmo, não sei. Mas o que me faz escrever é que sinto uma dor no coração quando você generaliza como incompetentes todos que trabalham lá. Conheço alguns, tem uma pregoeira, por exemplo, que é excelente, honesta, rápida, competente, porém não passa para ela alguns processos. Será que é porque não faz coisa errada? Será que é porque
muito competente, querem ofuscá-la? Tem outra senhora do grupo de apoio maravilhosa, entende tudo. Está lá encostada, sem ser valorizada. Sabemos que existem interesses políticos, mas quando a coisa começa a perder o controle, é hora de trocar os cargos, porque quem produz cobra a chefia. Você não acha? Perdão, Carol, mas eu já fui vítima também de pessoas desonestas e incompetentes daquele setor. Por isso, me sinto na obrigação de trocar essa ideia contigo. Abraços. Gostaria que o senhor falasse sobre isso, se há alguma situação de aquele grupo seleto que eu falei no começo, sobre a questão que responde a uma autoridade em específica, para ser alguma situação de carta marcada. Eu não estou fazendo nenhuma acusação. Eu recebi, estou perguntando para o senhor sobre essa situação como vereadora, para a gente investigar toda essa situação, para entender melhor como está funcionando tudo isso. Perfeito. Bom, primeiramente, vereadora, o que eu posso garantir para a senhora aqui, e falo isso público, que todos os nossos colaboradores, todos os nossos funcionários da secretaria são extremamente competentes, confio no trabalho de todos, sem exceção, da guardinha ao diretor. Tá? Se há algum problema, desconheço. Pode ter os ciúmes de uma determinada atividade, alguém que, de repente, achou que poderia ser valorizado e não o foi. Agora, nós temos que analisar o que está acontecendo. Se a pessoa está dizendo que tem problemas, eu sugiro até que se abra uma sindicância. Por que não? Nós não temos nada para esconder. Nós não temos nada. Abra uma sindicância, vamos apurar. É muito fácil uma denúncia vazia, é muito fácil, olha, está acontecendo isso. Vamos juntar as provas, vamos juntar os conteúdos, as razões. Muitas vezes não tem. Eu enxergo lá hoje, nós temos todos os servidores, todos, com exceção de um diretor da área de contratos, todos são de carreira. Então, fala assim, olha, a secretariado está inchada, tem um monte de assessor, tem um monte de pessoas de... Não tem. Não tem. São todos de carreira. Tem, assim, algumas pessoas da capacitação, tem algumas pessoas de processo seletivo que são legais, estão aí para prestar serviço para a prefeitura mesmo. Ok? Então, se falar assim, olha, o secretário, ele trouxe mais 4 assessores, mais o adjunto, ele trouxe de fora, ele trouxe da... Não, eu não mudei ninguém dentro da estrutura. Por quê? Porque se eu não confiar na minha equipe de trabalho, eu não preciso estar lá. Então, se tem alguém insatisfeito, se tem alguém que está revoltado, ou se tem alguém que acha que foi injustiçado, aliás, eu atendo todos eles. Qualquer servidor, qualquer funcionário da minha secretaria que queira passar na minha sala, Arlindo, eu vim conversar com você, eu tenho uma dúvida, eu estou aberto. Porque nós temos que ter sinergia, nós temos que trabalhar junto, nós trabalhamos para o município. Lá ninguém presta serviço para o A ou para o B. Eu não tenho que agradar ninguém. Eu tenho que fazer o meu trabalho, é um trabalho técnico, eu tenho que fazer com qualidade, com celeridade, com responsabilidade. Isso sim. Então, se há alguém descontente, eu deixo aqui, olha, então traga os fatos, vamos abrir uma sindicância, vamos apurar, não tem problema disso. Eu tenho certeza que nós não vamos encontrar nada. Mas, se alguém acha que está sendo prejudicado, então traga. E se alguém acha que está na secretaria desenvolvendo um trabalho e não está sendo reconhecido, ele é servidor público, ele pode ir para qualquer outra secretaria, sinta-se à vontade. Agora, eu não quero transferir ninguém, eu não quero tirar ninguém para dizer, olha, nós estamos prejudicando o serviço. Não, senhora, eu não quero isso. Nós estamos fazendo, para a senhora ter ideia, nós estamos fazendo capacitação em cima de capacitação para a mudança da lei. É uma coisa que nos preocupa muito, a 14133. Estamos tomando todas as medidas, estamos capacitando todos os funcionários. Estou propondo uma reunião com todos os secretários, quero passar uma introdução. Já fiz uma circular semana passada, apontando quais são as principais mudanças. Nós sabemos que está em discussão, tem uma PL que está pedindo para prorrogar essa lei. Então, os senhores imaginam como é que a gente está trabalhando sobre uma pressão dessa mudança da lei. Por quê? Porque nós não queremos gerar desabastecimento, a gente não quer gerar falhas. Agora,
Podemos errar? Até podemos, somos humanos, acho que todos nós erramos, né? Mas falo aqui publicamente, eu confio na competência, na qualidade de todos os meus servidores. Se alguém tiver descontente, sinta-se à vontade para deixar a secretaria. Mas, ou se acha que tem alguma coisa, e se tem provas que existe alguma coisa errada, sinta-se à vontade para pedir uma abertura de uma sindicância, de um processo administrativo, seja lá o que for. Okay? Porque nós não estamos lá para fazer nada por baixo dos panos. Não pode, não é. Eu tenho um nome a zelar. Presidente, como essa reunião, essa audiência, ela é uma audiência gravada e oficial, eu gostaria de que o senhor oficializasse o secretário de Finanças, porque a passagem aqui, já falando sobre o edital da questão do transporte, isso, a questão de aumento de preços não passa pela Central de Compras, passa pela Secretaria de Finanças, vai aumentar substancialmente. E eu gostaria que o senhor fizesse uma convocação para que ele explique para a gente o motivo disso. Secretário de Finanças e talvez a empresa consultora. Sim, também. Vamos fazer essa convocação. Agora eu preciso consultar o jurídico, se a gente pode fazer essa convocação aqui hoje ou tem que ser numa sessão ordinária. Então, vamos esperar, Excelência, até o final dessa reunião eu tenho a resposta, e se puder, a gente já convoca hoje. Ou, se não, na sessão ordinária de segunda-feira, vereadora. Perfeito, presidente. Obrigada, viu, vereadora? Por enquanto é só, o presidente. Obrigada, secretário. Eu que agradeço. Bom, tem aqui o vereador Geraldo, Pereira, Val. Quer falar alguma coisa, Val? Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores. Boa tarde, secretário. Eu cheguei um pouco atrasado, né? Já havia começado. Eu acho que é prudente sempre essa convocação dos secretários para vir prestar uma conta aqui para a gente. A gente tem uma audiência quadrimestral, mas são 4 ou 5 secretarias que vêm prestar uma conta quadrimestral para a gente aqui. E é importante a gente estar convocando outros secretários que não fazem presente nessa audiência quadrimestral, justamente para a gente tirar algumas dúvidas. Eu, assim, reputo que a Central de Compras ela é subordinada ao prefeito. Então, nós temos que cobrar o prefeito também. Não basta cobrar só o seu secretário, está lá porque o prefeito não colocou ele lá, né? Então, a gente tem que cobrar o prefeito também da morosidade em alguns processos, que realmente acontece, mas, às vezes, por falha de outras secretarias que não passam os dados corretos para eles, aí isso retorna para a secretaria, para depois voltar para lá. Enfim, eu acho que a gente tem que ver essa situação também. E aproveitar que já foi colocado pelo secretário, a gente vê, né, inclusive o Gustavo esteve na Assembleia Legislativa numa palestra dessa nova lei que vai ser implementada, a 14133, né? Eu estava lá. E a minha pergunta é a seguinte, vocês estão preparados tecnicamente para isso? E segundo ponto, você como técnico no assunto, isso vem para ajudar ou vem para atrapalhar o sistema? Se me permite, vereador, a leitura que eu faço da Lei 14133, ela é excelente. O que acontece? Nós convivemos por 30 anos com a Lei 8666, de 93, estaria completando 30 anos agora. E eu digo para o senhor o seguinte, se nós procurarmos a fundo, até hoje nós temos alguns dispositivos da lei que não são aplicados, algum artigo que ainda tem dúvida, ela é uma lei dúbia em algumas situações, mas ela norteou o processo licitatório, ela botou regramento no processo licitatório. Aí depois veio a 10.520, a lei do pregão. O que ela fez? Ela deu mais agilidade para a lei, ela inverteu as fases de licitação, abrindo primeiro o preço, fazendo a disputa, depois a parte documental, e depois o pregão eletrônico, não tenha dúvida que foi uma grande vantagem nesse processo, mas ela continuou sendo uma lei de licitação. O que eu percebo na Lei 14133? Ela criou um capítulo à parte, que é a fase inicial. A exigência do estudo técnico preliminar, a melhor definição do termo de referência, enfim, ela criou. Então, você tinha a 8666 aqui, consolidada, ela criou mais dispositivos para iniciar o processo, para dar mais garantia à celeridade e à transparência. Inclusive o planejamento, que passa a ser um dos princípios da Lei 14133, no seu artigo 5º. Muito bem, e ela criou, depois da fase licitatória,
a gestão do contrato. Ou seja, a 8666, ela fez o meio. A 14133 agora, ela foi corrigida com alguns detalhes, mas ela criou um capítulo antes e um capítulo depois. É a fase inicial e a fase final, a gestão do contrato. Ou seja, esse conjunto é a 14133, um novo regime de contratação, na verdade, num estudo que você mais profundo. Corrigiu os defeitos da 8666, acabou com a carta convite, acabou com a tomada de preço, a concorrência vai virar eletrônica, vai haver inversão das fases, como é no pregão, primeiro abre o preço, só abre o documento da empresa vencedora. Então, todas essas mudanças são bem-vindas para essa lei. Ela está normatizando, ela está fazendo algo muito bom. Então, ela aprendeu com os erros, na verdade, ela aprendeu com os erros da 8666 e editou a 14133, dando mais competência e cobrando mais. Inclusive, vai cobrar, inclusive, dos senhores vereadores. Quando aprovam um orçamento, se tem lá um planejamento das compras, por quê? Você tem que fazer um planejamento anual das compras para subsidiar as diretrizes orçamentárias. Então, veja só, então é algo muito mais amplo, requer um estudo maior, mas eu entendo, na minha concepção, na minha visão, que essa lei ela é muito boa. Estamos sofrendo para implantá-la? Não tenha dúvida disso. Estamos sofrendo, é novidade para todos. A própria 8666, o senhor estava lá no congresso, lá na LESP? Não foi nesse? Acho que o vereador Hernani estava lá. Talvez ele se recorde. O próprio diretor do Tribunal de Contas comentou, estamos correndo com as licitações até 31 de março, porque não fizemos nada ainda baseado na 14. E um comentário dele, a implantação, quando veio a 8666, demorou de 4 a 5 anos para ela se consolidar, para ela afirmar. Então, eu não tenho dúvida, já aviso de antemão os senhores, nós vamos começar a lei nova e vamos errar. Já aviso, acho que os senhores têm que ter paciência, têm que estar junto com a gente, temos que fazer um trabalho em conjunto, porque nós vamos errar, sim. É novidade para todos, não é novidade para Rio Claro, é novidade para o Brasil. Então, por mais que a gente tenha preparado, por mais que a gente tenha estudado, hoje não tem um julgado, não tem uma jurisprudência que nos dá o amparo legal para tomar uma decisão baseada na nova lei. E nós vamos aprender, muitas vezes, errando, Vamos tentar errar o menos possível, Mas é isso aí. Secretário, presidente, posso ter a palavra? Com a palavra, nobre vereadora. Puxando um pouco o que o Val falou, aqui na nossa lei que a gente aprovou, que é a lei que constituiu a Secretaria de Compras, está escrito assim, a prestação de assistência e assessoramento direto e imediato ao chefe do Poder Executivo Municipal na revisão e implementação de normas e procedimentos relativos às atividades de compras e aquisições da administração municipal. A programação, execução e supervisão dos procedimentos de compras da administração pública de acordo com as normas e diretrizes superiores do governo municipal. Então, aqui, o que está mostrando? Que a Secretaria de Compras, ela, como disse o senhor, ela não só publica, mas ela também dá uma assistência também à pessoa que pediu a compra. Então, não seria melhor ou não seria, como o senhor está falando, que vai fazer uma conversa com todos os secretários para falar sobre a nova lei. Mas também não seria oportuno uma conversa com os secretários para falarem sobre a lei que criou a secretaria, para falar sobre essa sinergia que deve existir? Porque as pessoas, o senhor é técnico em licitação, mas muitas pessoas de outras secretarias enviam para o senhor as compras e também, às vezes, não sabem como se faz corretamente um edital, tendo falhas, tendo o processo, às vezes, tendo que voltar, tendo que retornar. Não seria melhor seguir essa lei que nós criamos da secretaria para que haja essa sinergia, porque não existia antes como departamento? Então, vereadora, isso já vem sendo feito. Quando eu comentei aqui no comecinho, que eu primeiro lancei aquelas 3 circulares padronizando, normatizando, ou seja, criando o regramento para as secretarias. Paralelo a isso, nos meados de março e abril do ano passado, nós detectamos que precisava ter esse canal de comunicação mais estreito entre a Secretaria de Compras e as demais secretarias. Até porque nós tínhamos um problema lá.
ligava uma pessoa de uma secretaria, olha, como é que está? E para quem atendesse o telefone, fulano, olha, tem um pedido meu aí de cadeira, você sabe como é que está? Aí o nosso funcionário parava, ia procurar o pedido e ia dar uma resposta para essa pessoa. Daqui 30 minutos ligava outra pessoa da mesma secretaria para perguntar do mesmo processo e perguntava isso para outra pessoa. Então, o que nós fizemos? Nós convocamos os secretários, pedimos para que eles indicassem um gestor de contratos, tá? E esse gestor de contratos, ele ia fazer, deve fazer, está fazendo a ponte entre compras e a secretaria dele. E esse gestor, ele vem sendo capacitado por nós para que ele seja um multiplicador dentro da secretaria. Porque também não adianta ele vir conosco, ser capacitado, receber treinamento e não passar isso dentro da secretaria dele. Então, eu tenho registrado com fotos, com atas de reunião, inúmeros trabalhos que nós fizemos nesse sentido, justamente de aproximar as demais secretarias com a Secretaria de Compras, justamente para que não houvesse problemas. Então, nós estamos fazendo esse trabalho, vereadora. A senhora vai me dizer, tá bom, os gestores funcionam? Sinceramente, 100% não. Mas aí já não é uma coisa que está dentro da alçada de compras, né? Eu digo assim, quando a gente solicitou, eu tenho um caso aqui, por exemplo, um secretário pediu para mim, olha, Arlindo, eu posso indicar 2 gestores? Eu falei, para o seu bem, não. Cachorro que tem 2 donos passa fome. Você vai perguntar para um, ele vai falar, mas acho que foi fulano que fez, o outro vai falar, foi e ninguém vai fazer e você vai ficar sem a resposta. Então, para a sua produtividade, para o seu conhecimento, você tem que indicar um só. Não adianta, eu indico um gestor, eu vou pegar aquele cara chato que está encostado ali, que me atrapalha, e vou botar ele como... Não, você tem que botar o teu braço direito para ser o gestor, porque é ele que vai te subsidiar para tomar decisão. Eu falo muito, informação errada é melhor não ter, porque nós tomamos decisões em cima de informações. E se nos dão uma informação errada, a gente pode tomar uma decisão errada. Eu bato muito nisso. Então, nós precisamos ter a informação certa, nós precisamos ouvir as pessoas certas, porque, ouvi dizer, alguém falou, e aí a gente toma uma decisão, provoca alguma reação, que pode ser que não seja verdade. Então, nós temos que ter essa sinergia, sim. Eu enxergo que a administração, e quando eu falo administração, não é só o governo do prefeito Gustavo, não, somos nós, né, os secretários, os vereadores, nós temos que ter uma sinergia. Se nós trabalharmos, né, todo mundo fala, olha, aquela secretaria, aquelas pessoas trabalham que nem um reloginho. Eu acho o exemplo excelente. Se alguém aqui já desmontou um relógio, a gente vai ver que tem engrenagens grandes, pequenas, umas mais rápidas, outras mais lentas, umas viram no sentido horário, outras no sentido anti-horário. Se você tirar qualquer engrenagem, o relógio para de funcionar. Então, todo mundo dentro da gestão é importante, seja quem for. Por isso que a gente tem que trabalhar com sinergia, a gente tem que trabalhar como um relógio, vereadora. Eu achei ótima essa convocação, eu sei que a gente, às vezes, precisa ponderar aí razão, emoção, existem a cobrança, os senhores são cobrados pela sociedade, e eu não tiro a sua razão, vocês são cobrados pela sociedade, mas eu me coloco à disposição. Qualquer problema, qualquer dúvida, qualquer informação distorcida, qualquer ruído, eu quero conversar com compras, minhas portas estão abertas. Ou me chamem, não tem problema, pode me chamar, eu venho aqui. Eu acho que se a gente fizer um trabalho em conjunto, o munícipe tem a ganhar, a gestão tem a ganhar. É sabido por todos os senhores, né? Não estou nem falar, nós tivemos problemas homéricos aqui, tivemos prefeito preso aqui. Isso foi ruim para a cidade, foi ruim para o vereador. Você é vereador, você trabalha naquela prefeitura lá que prenderam. Para que isso, gente? Não é isso que nós queremos. Nós queremos o bem do município. Imagina para a vereadora que prendeu o prefeito. Já? Correto? Então, eu penso que existe a necessidade dessa sinergia. E me coloco à disposição para isso. Okay? Secretário, só para tirar uma dúvida mesmo, para a gente fazer a convocação, quem estabelece o preço do transporte é a empresa consultora ou a Secretaria de Finanças ou os dois? Não, finanças não entra, não é finanças que estabelece o preço. A secretaria gestora, a que tem a obrigação de gerenciar o contrato, é a Secretaria de Mobilidade. Quem apurou o custo, que levantou quanto custa o quilômetro rodado, as despesas dos ônibus, foi a empresa de consultoria que foi contratada para isso. Ela tem expertise para isso.
Não é finanças. Finanças vai dizer se tem dotação ou não tem. Nesse caso específico, eu falo para vocês que finanças não tem nem que participar, porque já tem um decreto com o valor lá que vocês votaram. Aliás, vereador, eu queria também, só para contribuir... Não, só para contribuir, também vou deixar aqui, nós temos... Eu trouxe um quadro para vocês das licitações realizadas pela Secretaria de Compras. No ano de 2019, nós tivemos 174 licitações, nas diversas modalidades, pregão eletrônico, presencial, concorrência, de preço, convite e assim por diante. Em 2020, 221 licitações. 2021, 200 licitações. Esse número caiu. O ano passado, 2022, 301 licitações. Então, eu quero dizer para vocês que, o ano passado, a Secretaria de Compras, com a estrutura que ela tem, ela realizou 50% a mais de licitação do que o ano anterior, quando ela era departamento. Então, aqui os números. E até tem uma coisa que me surpreendeu positivamente. 2021, nós fizemos 10 processos emergenciais. E eu sou contra o processo emergencial. O emergencial, para mim, é calamidade pública. É aquilo que não dá. Para mim, eu vou ter uma festa, contrato o banheiro químico, não deu tempo de fazer a licitação, faz emergência. Errado. Errado, não contrate. Não se programou, não se planejou. Errado, eu sou contra. Então, só que 2022, nós caímos de 10 para 5. E falo mais para os senhores, por mim aqui só teria 3. Teria os 2 do transporte, porque estava suspensa a licitação, não posso deixar a população sem ônibus, então eu faria, teria feito. E teve um aqui que foi uma ponte que caiu, nós tivemos que comprar madeira lá para fazer a ponte. E isso para mim foi uma calamidade, isso é necessário. Tá? Eu vou deixar todos esses materiais para vocês. Pode deixar, que daí a gente já vai tirar cópia e passar em todos os gabinetes. Perdão, gente. Outro gráfico que eu trago para os senhores é as licitações. Dos 301 processos licitatórios que nós fizemos, 200 foram pregões, 122 eletrônicos e 88 presenciais. Isso, para mim, é muito importante, porque o pregão, seja presencial ou eletrônico, ele traz uma disputa... Sem te cortar, secretário, só uma pergunta. Quantos pregoeiros nós temos hoje em Compras? 6 pregoeiros credenciados. Tá. Obrigado, secretário. Dentro da secretaria. Você, só voltando aqui ao gráfico, o pregão, ele traz uma maior competitividade, maior disputa, os preços se ajustam mais ao mercado, então é muito importante. Então, dos 301 processos licitatórios, 200 foram pregões. Então, são números que eu trago, está lá à disposição dos senhores, tá? E fico à disposição, gente. Eu acho ótimo, achei ótima a convocação. Foi de uma maneira meio indigesta, vamos falar assim, foi, mas não tem problema. Eu acho que o papel de vocês também estão do outro lado, vocês estão na rua, estão ouvindo e têm a obrigação de prestar a conta com a sociedade. Então, eu fico à vontade, me sinto à vontade de vir aqui conversar com os senhores. Aqui ninguém é amigo ou inimigo, eu entendo que estamos aqui voltados para o mesmo objetivo, atender a população. E essa é uma das exigências, né, que o senhor bem falou. Compras é do gabinete do prefeito, né? Compras responde para o prefeito, e é uma das exigências do prefeito. Transparência dentro desse processo. O senhor está com o microfone, o senhor gostaria de... Geraldo, com a palavra. Presidente, hoje em exercício, Hernani, vereadora Carol, vereador Val, vereador Adriano esteve aqui, nosso presidente Pereira, secretário, para mim é um prazer estar participando. Eu até tinha uma outra ponta, mas eu fiz questão de estar presente junto, cheguei. Acho que a explicação do senhor foi maravilhosa. Eu sou da um, junto com outros vereadores, que fica acompanhando todas as secretarias, e algumas falas do senhor já sabia, em relação ao transporte, em relação à Secretaria de Agricultura, que fez o pregão, fez a licitação, depois eles mesmos entraram pedindo para fazer a mudança do conteúdo, por isso que atrasou um pouco a licitação, e sempre cai nas costas, assim, no grosso modo, e concordo com a nobre vereadora, nós pegamos informações
da população e a gente tem que se expressar. Vou dar os parabéns para o senhor estar aqui presente e debatendo com nós, que é uma coisa muito importante. Muitas coisas eu acompanho e muitas coisas é sabido que nós temos que estar acompanhando. A função nossa de legislador é fiscalizar, não só o executivo, mas nós também estamos fazendo uma fiscalização entre nós aqui para estar acompanhando. Parabéns pelas explicações. Todas as dúvidas que eu tinha, o senhor tirou através da explicação do senhor. Eu gostaria de, se eu puder, o nosso presidente, agora em exercício aqui nessa audiência, eu estar recebendo, que são informações que nós não temos. São informações que temos e, ao mesmo tempo, passa despercebido. Como o nobre vereador Val comentou, nós temos a audiência, nem todas as secretarias estão presentes. E é importante o senhor estar dando uma explicação em relação das dúvidas que não só esse vereador ou outros vereadores têm em relação. Parabéns pela explicação e obrigado de estar, o senhor estar aqui presente e dando essas explicações. E obrigado de estar presente nessa vamos falar, audiência ou a troca de informações para a gente estar seguindo o nosso município. Obrigado. Eu não conhecia o senhor, tinha visto o senhor de vista, mas não conhecia o senhor presencialmente. Tá bom, obrigado. Eu vou passar a palavra agora ao Paulo, que é o assessor do vereador Sérgio Carnevale. Paulo, com a palavra. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadora, vereadores. Boa tarde, secretário. Eu estou representando o vereador Serginho. E eu tinha algumas perguntas, mas a vereadora Carol, nas perguntas dela, foram respondidas. Eu fico feliz em ver que tem uma pessoa técnica que entende muito dos ritos de compra, da parte jurídica de compra. O que eu vejo, do que houve as reclamações na sessão, e o que o secretário está dizendo hoje, o maior problema está no gestor de contratos, principalmente de contrato continuado. Eu acho assim, as secretarias elas têm que saber muito mais o que querem pedir para compras do que realmente os ritos de compra. Eu fui superintendente do DAI, eu sei como é que funciona o setor de compra, para nós era difícil. 90 dias, eu vejo um prazo muito longo para fazer compras. Muitas vezes você precisa disso em 10 dias, 20 dias, e as coisas ficam morosas. Eu sei que tem todo o rito, tem aquele que vai impugnar alguma coisa, tem sempre um problema no meio do caminho. E se as coisas vierem muito redondas para vocês, vai ser muito mais fácil. Eu achei muito bacana essa parte da gestão em que você fala que criou alguns gestores nas secretarias. Eu acho que isso não pode se perder e tem que ter um treinamento continuado para eles. Contrato continuado, como já sabemos que tem 90 dias para a coisa acontecer, eu vejo assim, e talvez seja o caso até da merenda, que demora para chegar, e quando chega faltou um item ou tem algo a rever. Eu acho assim, bom, se são 90 dias, então comece a estudar o contrato que vai terminar 90, 120 dias antes. Isso tem que estar na cabeça deles. Era um problema que eu tinha no DAI, muito grande. Tapa-buraco, que é uma coisa simples, por exemplo. O DAI não pode ficar sem tapa-buraco. Nós chegávamos a ficar 60 dias, 90 dias sem tapar-buraco. E ninguém sabia que a gente estava sem o tapa-buraco, porque eu pegava o pessoal meu, de manutenção, para fazer tapa-buraco, enquanto eu não contratava uma empresa. E por que acontecia isso? Porque chegava, faltando 20 dias para acabar o contrato, que alguém vinha com o termo de referência e falava, olha, vai acabar o contrato, você não quer ver o que vai acontecer? Eu falo, vai acontecer que vai acabar o contrato. Esse é o ponto. Então, o senhor me permite uma parte com relação a isso? Um dos motivos que eu fiz aquela circular que eu comentei aqui, a primeira circular que eu comentei, inclusive, prazos para renovação de contratos, que a gente pede é o seguinte, se uma licitação, o prazo é 90 dias para se fazer, correto? Os prazos legais, publicação, cotação, tudo mais. Se eu tenho um contrato de serviço continuado, qual é o momento de eu startar um pedido de renovação? Com 90 dias. É isso que está na minha circular. Por quê? Muitas vezes a gente acha, erradamente, eu tenho lá um contrato de locação de equipamentos de informática. Eu sou o gestor desse contrato. Eu conheço a empresa, puxa vida, os equipamentos são bons, estão me atendendo bem, eu vou deixar. Aí, quando isso que o senhor comentou,
faltando 20 dias para vencer o contrato, eu ligo para a empresa, ô amigo, vamos renovar o contrato? Ele fala para mim, não quero. Eu não tenho condição de te atender, eu vendi minha empresa. Em 2020, com a pandemia, a gente sabe que um monte de empresa quebrou, um monte de empresa saiu de circulação. Então, veja só, eu não posso contar com a prerrogativa de que aquele meu fornecedor, ele está pensando, ele está medindo o serviço, as coisas com a mesma régua que eu. E ele pode chegar daqui, faltando 20 dias para vencer o contrato e falar, eu não vou renovar. E eu sou obrigado, então, a abrir uma nova licitação, que demora 90 dias. Se eu tenho 20 de contrato, eu vou ficar 70 dias sem a prestação do serviço. Pode? Não pode, né? Não. Por isso que a gente criou as normas, por isso que nós normatizamos isso. Tem um contrato continuado? Comece o pedido de renovação com 90 dias. Por quê? Caso haja uma negativa, você tem tempo hábil de abrir uma nova licitação. Só queria fazer essa parte. Eu acho assim, na minha fala, eu queria pedir para o secretário enfatizar muito esse gestor de contrato de cada secretaria, porque é muito importante para a celeridade das compras, para a celeridade da continuação do contrato. Então, eu vejo um problema mais nessa parte do que em si na secretaria, lá nos ritos de compra. Porque esse não tem muito o que se fazer. Mas eu acho que tem que as coisas virem mais redondas. Porque são esses contratos é que sempre está dando problema. É merenda, é lixo, é o transporte, são os contratos grandes que alguém sempre quer colocar algo a mais no contrato. Então, tem que ser muito bem pensado. Parabéns aí para o secretário pelas explicações, tá? Obrigado. Eu que agradeço. Bom, nobre vereadora, eu consultei o jurídico aqui, e deixa eu ver de novo aqui, falou que pode ser solicitada essa convocação, só que depois, pela comissão, eu vou mandar um ofício à presidência. Então, fica a critério de Vossa Senhoria se pretende convocar e quem que Vossa Senhoria quer que convoque. Por favor. Gostaria, presidente, de convocar o secretário de Mobilidade e também a empresa que assessora o edital para ser promulgado, protocolado lá no Diário Oficial, para a gente entender esse aumento substancial da tarifa de ônibus que vai acontecer aqui na nossa cidade, caso venha uma empresa interessada na licitação. Tá, eu vou deixar a critério de Vossa Senhoria o dia que Vossa Senhoria quer. Aí Vossa Senhoria me fala, depois já chegou o nosso relator também da comissão, que quero agradecer, membro, o Serginho vai ficar bravo comigo, mas que quero agradecer porque a comissão está trabalhando muito. Pode ser quarta, dia 29, vereadores? Por mim... No período da tarde, porque só tem atividade à noite, devido à Semana da Mulher. Pode ser, vereadora. À tarde, então. Quarta, dia 29. Às 14? Às 14. Fechou. Queria uma 14h30 por causa do Serginho. Tá, uma parte, tá bom. Alessandro. Obrigado, presidente. Boa tarde, Carol, vereadores, assessores, vereador, secretário. Secretário, eu estava numa entrega de moção com o pessoal, eu peço desculpa pelo atraso. Se já foi falado o que eu vou perguntar para o senhor também pode desconsiderar que aí o senhor não tem culpa que eu não estava, tá? Então, isso daí qual que é o grande problema, eu citei na sessão, que a secretaria do senhor hoje ela é usada de muleta para os outros secretários. Qualquer coisa que a gente cobra, eu vou dar um exemplo, tá? Vou ser bem claro. Por exemplo, a gente pede para que se terceirize a limpeza do canil municipal por conta de funcionário, às vezes, faltar, ali vai muita gente de hora extra. Se tiver uma empresa terceirizada, não há o problema que sempre acontece aos sábados e domingos lá. E o que acontece? Você vai cobrar. Eu estou dando um exemplo de um secretário, mas qualquer secretário fala, não, está lá na compras, os caras são enrolados. Não, eu estou jogando limpo, porque assim, é muleta deles. Eles jogam desculpa. Antes, como que acontecia? Não tinha secretaria que o senhor ocupa hoje, eles tinham que fazer lá dentro, eles não conseguiam jogar nas costas de ninguém. O certo era tal secretário aqui hoje com os outros. Que eu falava, você não falou que é ele? Porque é importante isso, porque a gente cobra
Eu não cobro porque eu quero a empresa lá. Eu cobro porque eu quero as baias limpas. Eu estou dando um exemplo. Eu quero que a coisa aconteça. Eu não quero voluntário lá fazendo limpeza que não é dele. Funcionário, que os assessores nossos que estão lá hoje, eles limpam baia. Por quê? Por causa dos animais. Então, tipo assim, qual é a dificuldade de uma contratação? Não, porque vai para lá, não tem parecer. Então, é isso. O que passam, o que os secretários passam, que não há competência da secretaria, e eles usam o senhor de muleta. Então, eu não sei se o senhor já explicou isso, o senhor já explicou, também não fique à vontade e não falar nada, mas é o que acontece hoje quando a gente cobra os outros secretários. Obrigado. Opa, obrigado, vereador, mas não, eu faço questão de repetir assim, alguns pontos, porque é muito fácil. Eu volto a dizer, como eu falei no começo, as pessoas, às vezes, querem procurar culpados, não querem procurar solução. Então, é muito fácil falar, está parado em compras. É o que a gente mais escuta, está parado em compras. Eu vou dar um exemplo para os senhores. A partir do meio do ano, o que acontece? As secretarias têm dificuldade com o orçamento. Nenhuma licitação, já disse aqui, pode prosperar se não tiver orçamento. Aí nós temos um fluxo de trabalho, os pedidos entram, são protocolados, vai para o almoxarifado para emitir a requisição, depois vai para finanças para fazer a reserva. Muito bem. Quando chega em compras, ele também não está parado, ele está trabalhando justamente para tentar resolver o problema da reserva. Muitas vezes o secretário ele quer fazer um gasto que não está previsto, que ele teve uma outra necessidade naquele momento, ele vai ter que remanejar suas verbas e, em muitos casos, até pedir suplementação, que passa por esta casa, inclusive. Perfeito? E isso demanda tempo. Como eu disse há pouco, o processo vem incompleto. Olha, eu vou pegar esse exemplo. Eu preciso contratar mão de obra, serviço de limpeza. Quantas pessoas? O turno, tem que trabalhar de sábado, de domingo. Então, o termo de referência que vai nortear essa contratação, ela tem que ser completo. Tem que ser completo. Não pode ter dúvida, porque imaginem os senhores, a gente faz uma licitação, e muitas vezes eletrônica, que quem está olhando o edital ou o termo de referência, ele tem que tirar todas as dúvidas ali. Porque se ele não tirar, ele vai fazer questionamento, ele vai impugnar a licitação, porque tem um vício, tem um erro, a informação está incompleta, e isso vai retardar mais ainda o processo. E vou além. Um processo, quando ele para no Tribunal de Contas, a gente sabe disso, é 20, 30, 60 dias para o tribunal se manifestar. E até então, o manifesto do tribunal, eu não posso abrir uma nova licitação, a menos que eu revogue aquela, que aí dá perda de objeto, e aí eu começo um processo novo. Tá? E o que acontece? Chega na secretaria. Tá bom, eu vou lá, como eu dei o exemplo aqui, a secretaria X pediu para comprar 500 camisetas. De que tamanho? P, M, G? De que cor? Branco, azul, amarela? Gola rolê, gola polo? Por quê? Porque isso muda o preço. Não adianta ele falar 300 camisetas. E assim que às vezes chega para a gente. E aí ele fala, mas aí eu devolvo para eles, só que eles protocolaram no dia 1º. Nós devolvemos para eles para corrigir essa inconsistência, e isso volta daqui 20 dias. Só que aí ele fala, mas eu protocolei em compras no dia 1º. Sim, mas voltou e ficou 20 dias parado lá com você, mas está parado em compras. Então, eu não estou aqui para jogar nas costas de ninguém. Temos erros dentro da secretaria, que aos poucos a gente vem corrigindo, a gente vem ganhando celeridade, a gente vem modificando processos e procedimentos de trabalho, mas nós somos uma secretaria funil, nós atendemos 19 secretarias. Muitas vezes liga uma pessoa, você viu o meu processo de compra da bandeja? Fala, qual que é o número do seu processo? Me dá o número do processo, senão eu vou ter que pegar lá 200 processos e procurar qual que está escrito bandeja. Me fala, é o processo 524. Uma coisa que acontece com bastante recorrência, muitas vezes até os senhores mandam um ofício para a Secretaria de Compras para saber algumas informações com relação ao contrato de uma determinada empresa. Nós não somos gestores do contrato. O gestor do contrato é a secretaria que pediu a contratação. O trabalho de compras encerra quando eu homologo a licitação, adjudico e colho as assinaturas no contrato e subo o material para transparência e ao DESP. A partir daí, eu entrego
este processo para a secretaria gestora. É ele que tem que saber se o produto foi entregue no prazo, é ele que tem que saber se o produto tem a qualidade que ele especificou no termo, porque se ele pediu mal, ele vai receber mal. É ele que tem que saber se o fornecedor fez a entrega dentro do prazo, não é compras. Tanto é que é ele que assina a nota fiscal, né? E são os dados dele que vai para o Tribunal de Compras no termo de ciência e notificação. Tá? Então, veja só, mas hoje talvez se convencionou, né, qualquer problema fala com compras, e eu não estou me furtando de atender nenhuma secretaria, nada disso. Mas eu acho que a gente precisa, cada um dentro do seu quadrado, atribuir as responsabilidades para quem tem aquela responsabilidade. Senão, a gente vai eternamente massacrar os compras. Né? E não é a nossa intenção. Obrigado, secretário. Só para mim complementar aqui. Com certeza. Agradeço aí a explicação do senhor. E tanto que, nessa secretaria em questão, eu pedi todos os contratos dele que está ativo e todos que estão em compra com os prazos. Porque fica muito nessas justificativas. Aí eu pedi um ofício, daí eu já fiz direto para o gabinete do prefeito, para chegar no gabinete e ele retornar para nós aqui. Mas eu agradeço aí a explicação do senhor. Mais algum vereador quer falar alguma coisa? Eu gostaria de agradecer ao secretário. Gostei muito do senhor. Eu gosto muito de pessoas técnicas. Sou formada em gestão pública, então eu sou muito política, mas eu procuro ser, dentro da política, mais técnica possível que eu possa ser. Então, gostei muito do posicionamento do senhor e seja sempre muito bem-vindo a essa casa. Entenda também que não é nada pessoal, nunca a gente leva nada para o coração aqui. Se a gente levasse, já estava todo mundo mais velho do que a gente já está. Então, realmente, como o senhor falou, todo mundo querendo ver o melhor para a cidade. E nós, como somos linhas de frente, somos extremamente mais cobrados que vocês que estão nos bastidores fazendo a questão técnica e política. E, às vezes, os ânimos ficam um pouco exaltados. Peço desculpas se alguma coisa o magoou, mas peço também que não leve para o coração. Não vai ser nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez me conhecendo como eu me conheço. Então, mas seja bem-vindo a essa casa e fica a minha admiração pelo senhor aqui. Bom, secretário, seu Arlindo, também quero agradecer a presença do senhor. Fiquei feliz também, como disse os vereadores aqui, como ontem com o Paulo também. Estou feliz com o governo do Gustavo, porque vocês estão vindo aqui, estão esclarecendo, estão tirando as nossas dúvidas, porque o que eu falei ontem, falo de novo. Nós somos o para-choque da população. Então, eu fico feliz e agradeço a sua presença. Foi uma audiência muito boa e muito explicativa. Alessandro, quer falar alguma coisa? Queria agradecer a presença também. Só para complementar a fala da cobrança, o secretário hoje ele é cobrado por 20 pessoas, 19 vereadores e o prefeito. A gente por 200 mil. Então, diariamente, né? Diariamente. Mas, independente disso, eu peço desculpa novamente por não ter vindo antes, mas teve colisão de agenda. E eu agradeço a explicação. E a próxima vez que o secretário falar isso, falar, não, quero todos os protocolos e quero ver se mandou junto da forma correta, né? Porque é fácil pedir 50, 500 camisetas, não saber nem se é masculina, feminina, azul, branco, etc. Então, ficou bem esclarecido e eu agradeço novamente a presença do senhor. Obrigado, viu, secretário? Posso? Pode. Com a palavra, secretário, com a palavra. Bom, primeiramente, eu agradeço essa convocação. Vivemos num governo republicano que isso faz parte do nosso dia a dia. O diálogo faz parte do nosso dia a dia. E, muitas vezes, a gente fica com os ânimos exaltados, nós temos, na verdade, que separar a razão da emoção. E, da mesma forma que os senhores são cobrados, a gente também é cobrado, mas eu insisto em dizer, a Secretaria de Compras é uma secretaria extremamente técnica, segue os preceitos legais, não há favorecimento, tenho uma equipe, considero minha equipe técnica, capacitada, produtiva. Será que temos algum problema? Talvez tenhamos. Vamos analisar. Né? Houve a denúncia, vamos avaliar. Né? Se necessário for, vamos abrir uma sindicância. Não me furto disso de maneira alguma, mas eu acho muito importante esse canal de comunicação. A partir do momento que a gente tira uma dúvida, que a gente esclarece,
a gente faz com que as coisas andem de uma maneira mais ajustadas, né? Enfim, eu que agradeço a participação dos senhores, fico à disposição e, além disso, eu os convido também a, no momento oportuno, quando estiverem lá perto da secretaria, passem à secretaria, tomem um café comigo, conheçam a minha equipe de trabalho, conheçam o nosso local, as pessoas que estão lá, como é que nós desenvolvemos, vejam as nossas rotinas, né? Nós estamos passando um momento duro agora, que é essa mudança da lei. Então, há uma concentração de esforços muito grande para essa mudança, para o entendimento. Por quê? Nós temos a responsabilidade e a preocupação de não ter desabastecimento no município. E nós sabemos que não vai depender só de compras, porque a compra está no meio do processo. Eu preciso da ponta. E se a ponta não estiver ajustada, o final não ocorre. Mas muito obrigado, desculpem alguma coisa, desculpem às vezes uma exaltação, mas nós estamos à disposição. Queremos ser parceiros do Legislativo. Tá? Então, encerrada a audiência, gente. Muito obrigado a todos.